Glórias a Jesus. Eu acredito que o tema desta noite, a instrução que eu quero repartir com vocês, será muito importante para a sua vida espiritual, para o futuro da sua vida espiritual e, obviamente, isso vai alcançar a vida de muita gente. Eu quero ler inicialmente o versículo das Escrituras, que está em Mateus capítulo 6, o verso 13. É uma partícula da chamada oração modelo. Aquela oração que a gente chama de a oração do Pai Nosso. Mateus 6,13 é uma partícula desta oração modelo que Jesus ensinou. E diz assim: e não nos deixes cair em tentação, Mateus 6,13, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Não nos deixe, isso é uma oração, cair em tentação. Bom, uma das maiores batalhas da vida humana é, sem dúvida, este cenário das tentações. Esta é uma luta que começou no jardim do Éden. Sabe onde as tentações começaram? No Éden. Mas tem um detalhe interessante. Tem uma peculiaridade da tentação lá do Éden para as nossas. Tem uma diferença. É que lá no Éden não havia ainda no homem a natureza pecaminosa. Lá no Éden foram tentados? Sim. Mas na natureza humana, ainda não havia o pecado. A primeira tentação, aquela do jardim do Éden, foi uma tentação apenas por parte de Satanás. Foi só de fora para dentro. Porque a natureza de Adão e Eva ainda não era caída. Foi da mesma forma a tentação de Jesus. Jesus também foi tentado, mas ele foi tentado pelo diabo. Jesus não foi tentado pelo seu desejo pelo pecado. Não. A tentação de Jesus foi semelhante à tentação do Éden. O primeiro pecado é uma tentação de fora, porque o pecado ainda não estava dentro do homem. A tentação de Jesus veio toda de fora. Ele foi tentado pelo diabo. Mas ele não foi tentado por sua natureza pecaminosa, porque ele nunca teve essa natureza pecaminosa. Bom, Hebreus 4,15 diz, não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus foi tentado no deserto? Sim. Mas não havia pecado nele. Jesus tinha desejos? Sim. Necessidades? Sim. Contudo, Jesus não tinha desejos pecaminosos. Fome? Sim. 40 dias de jejum? Fome? Sim.
desejo pelo pecado. Não. Toda a tentação de Jesus veio de Satanás. Ataques externos. Mas, desde o pecado de Adão e Eva para cá, desde o primeiro pecado para cá, então é o seguinte: a tentação agora acontece a partir de uma combinação muito perigosa. Essa é a nossa diferença para o primeiro pecado, pecado original no Éden. É que agora, a tentação para nós, ela se dá de uma combinação perigosa. Porque do lado de fora, Satanás está tentando nos seduzir, de lá para cá, nos seduzir e nos destruir. Só que tem outro problema. Do lado de dentro agora também aqui, tem a nossa natureza que é atraída pelo pecado. Agora, existe em nós, na nossa natureza caída, esta inclinação para o pecado. É por isso que Romanos 7, 18 e 19 diz assim. Romanos 7, 18 e 19. Porque eu sei, olha isso, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Eu quero. O querer está em mim, mas eu não consigo. Porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Irmãos, quem já não se sentiu exatamente assim? Brigando consigo mesmo, porque a inclinação para o pecado, para o erro, vem de dentro. Bom, eu quero começar mostrando a vocês a diferença entre provação e tentação. São duas coisas diferentes. A provação vem de Deus. Deus prova a gente. A provação vem de Deus. Sempre para o nosso bem. A tentação vem do diabo. Sempre para o nosso mal. A aprovação vem para amadurecer a gente. A tentação não. A tentação vem para arrebentar, para destruir. A provação vem para nos aperfeiçoar. É de Deus, é boa, é benigna. Agora, a tentação vem do diabo para corromper a gente. A provação é para nos tornar mais parecidos com Jesus. Provação é para isso. Para nos tornar mais parecidos com Jesus. Agora, a tentação é para nos tornar mais parecidos com o diabo. Quando Deus nos prova, nós saímos dessas provas assim, mais perto de Deus, mais íntimos de Deus. Vocês viram o testemunho da Josi? É isso aqui. Você sai da provação mais perto de Deus. Agora, quando Satanás nos tenta, o propósito da tentação é afastar a gente de Deus. Deus nos prova para tirar sempre o melhor de nós. E Satanás nos tenta sempre para tirar de nós o pior. Deus nos prova para que sejamos
conhecido, ou que seja revelado para nós mesmos o que tem dentro do nosso coração. Às vezes, Deus coloca a gente numa prova para que a gente perceba quem a gente realmente é e onde de fato está o nosso coração. Deus faz isso com a gente. O texto de Deuteronômio 8:2, Deuteronômio 8:2 é interessante. E diz: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar. Olha, 40 anos de deserto, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Prova. Deus te pôs numa prova, para que nesta prova se revelasse o que tem no seu coração. Agora é o seguinte: cuidado, porque quando Deus nos prova, o diabo poderá nos tentar também. É aqui que às vezes dá uma complicada. Às vezes Deus está te provando para te melhorar, para te santificar, para te aperfeiçoar. Mas no meio desta prova aparece o inimigo para tentar a gente, para misturar uma provação com uma tentação. E isso aqui torna o ambiente perigoso. Perigoso. Tem um texto das Escrituras que eu quero pedir que você guarde ele no seu coração. Tiago capítulo 1. Tiago 1, a partir do 12. Porque esse texto fala tanto de provação quanto de tentação. Esse texto fala de provação e de tentação. Tiago 1, a partir do 12, diz assim: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação. Aqui está falando de provação. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E o versículo 13 diz: ninguém, ao ser tentado, mudou de categoria. Agora não é mais provação para te aprovar, agora já virou tentação. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Deus não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Aqui é aquela combinação perigosa, irmãos. Que a tentação sempre tem a ver com alguma coisa que está dentro de nós. A tentação sempre tem a ver com alguma coisa do lado de dentro. Que Satanás vai mapeando as nossas fraquezas. Satanás vai estudando a gente, descobrindo os nossos pontos fracos. Cada um é tentado pela própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, olha o processo. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Ninguém se engane, meus amados irmãos, diz aqui as Escrituras. As tentações podem surgir nos melhores momentos da vida da gente. Essa palavra aqui é um sinal de alerta para muitas pessoas, porque às vezes a tentação pode vir no seu melhor momento espiritual. Sabe, quando está aquela maré mansa, você fala: oh glória, que bom, que bom, que bom. Bom, Mateus 4, na tentação de Jesus, diz assim os versículos 2 e 3. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. 40 dias de jejum, você fala assim: meu, é glória.
que glória, que glória. Mas o versículo 3 diz: então o tentador, aproximando-se, olha que hora que ele aparece. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Sabe quando você está no seu melhor momento, você está assim tão feliz em Deus, tão alegre e tal, ai que bênção, tudo que Deus está fazendo, Deus é tão bom e tal, e tal, e tal. Vigia, porque o inimigo vai tentar roubar a nossa intimidade com Deus, o inimigo vai tentar roubar a sua alegria em Deus. Que fique muito claro para nós, ser tentado em si não é pecado. Ser tentado pelo inimigo não é pecado. Mas quando acontece essa combinação de uma oferta do inimigo com um coração inclinado ao pecado, isso vai se aproximando, isso vai aquecendo e vai se entregando, isso aqui normalmente termina em pecado. Pela tentação, o inimigo tenta nos atrair para o seu território. Isso aqui é coisa perigosa. Você está no altar, está servindo a Deus, está feliz da vida, mas de repente, estrategicamente, depois de mapear a gente, o inimigo coloca uma tentação na beira do caminho. E a intenção dele é, através da tentação, através dessa combinação, oferta do mundo, fraqueza da carne, nos tirar da presença de Deus e nos levar para o seu território, porque ali no território do inimigo nós somos enfraquecidos. Por trás deste palco, nos bastidores da nossa vida, existe uma outra luta invisível, que é a luta entre a carne e o espírito. Lá dentro de nós, tem uma outra luta, uma outra batalha, uma outra guerra invisível, que é a luta entre a carne e o espírito. Gálatas 5,17 diz assim: porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Essa luta se dá dentro de nós. E entre a carne e o espírito, sempre vencerá o que estiver mais forte. Nessa batalha, espírito e carne, sempre vai vencer o mais forte. E é exatamente nas tentações que vai se revelando muito do nosso interior. As tentações da beira do caminho, as tentações da quarta-feira, as tentações do dia a dia, vão revelando muito do nosso interior, do nosso anonimato. As tentações revelam nossa vida de oração, as tentações revelam a nossa vida devocional, a nossa meditação da palavra, as tentações vão revelando a nossa vida regular de jejum e de quebrantamento. Na hora das tentações, vai se revelar como está o nosso espírito e como está a nossa carne. Muitos anos atrás, eu li uma história de um camarada que ele ganhava vida com briga de cachorro. Ele tinha 2 cachorros, um branco e um preto. E ele promovia apostas na briga dos cachorros. Aí ele chegava num determinado lugar e ele ponhava o pessoal para apostar. Aí era assim: hoje
ele colocava para brigar. Mas durante essa semana ele tinha alimentado muito bem o cachorro preto. E o branco tinha passado fome. Aí o cachorro preto batia no branco. Aí todo mundo na semana que vem ia apostar em qual? No cachorro preto, mas ele invertia a dieta. Aí na semana seguinte, ele tratava muito bem do cachorro branco e não alimentava o cachorro preto. Aí chegava na outra semana, todo mundo apostava no cachorro preto, mas o cachorro preto tinha passado a semana sem comer. E aí o cachorro branco vencia o preto. E ele falava, semana que vem tem luta de novo. E o pessoal já se preparava, semana que vem eu aposto no branco. Semana que vem eu aposto no branco. Aí naquela semana ele invertia a dieta de novo. E todo mundo perdia de novo. Resumindo. Sabe qual que vai vencer? É aquele que você alimentar durante a semana. Sabe quem vai vencer? A carne ou o espírito? Depende. Se você estiver alimentando o espírito vai vencer. Se estiver alimentando a carne vai vencer. Simples assim. 1 Coríntios capítulo 10, versos 12 a 14 diz assim. 1 Coríntios 10, 12 a 14 diz assim. Por isso aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Cuida para não cair quem está de pé. E diz, não sobreveio a vocês tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Pelo contrário, junto com a tentação, Deus proverá um livramento para que vocês possam suportar. Lições do texto. Não existe tentação irresistível. Não. Talvez tenha crente fraco, aí é outra coisa. A tentação foi muito grande. Por que a tentação foi muito grande? É igual aquele menino. 2 meninos fazem uma prova. Um diz assim, a prova estava muito difícil. E o outro fala, a prova estava muito fácil. Mas era a mesma prova. Era a mesma prova. O que aconteceu? O que aconteceu durante a semana? O que aconteceu durante essa semana, meu Deus? Não culpe a prova. Não existe tentação irresistível. E tem outra verdade desse texto. É que Deus sempre oferece um livramento. E o livramento ele sempre vem antes da queda. É mais ou menos assim, quando você está andando em rodovias pedagiadas, é muito comum. De repente tem uma placa assim, ó. Último retorno antes do pedágio. Último retorno. Se você não pegar esse retorno agora, não reclama não, você vai pagar o pedágio. Último retorno. Deus sempre cria uma saída antes. Sempre tem. Mas às vezes, a gente não entra na saída que Deus oferece. A gente não pega o escape que Deus oferece. E a gente vai em frente e paga a conta. Bom, na mesma oração onde Jesus ensinou a pedir o pão de cada dia, é a oração diária. Na mesma oração onde Jesus ensinou a pedir o pão de cada dia, Ele também ensinou a perdoar todos os dias. E Ele também ensinou a orar todos os dias. Não me deixe cair em tentação. Não me deixe. Queridos, a partir da experiência amarga de um homem de Deus, Pedro, nós vamos mapear agora, nos próximos minutos, os estágios da tentação. Porque Pedro foi um homem maravilhoso que caiu na tentação. E nós vamos estudar a partir de agora os 7 estágios da tentação. E eu vou pedir, se você puder, deixa a sua Bíblia aberta aí no livro de Lucas, no capítulo 22. Porque os próximos minutos serão todos dirigidos por esta passagem de Lucas 22. Os 7 estágios da tentação.
Primeiro, excesso de confiança. Lucas 22, 33 e 34 diz: e ele lhe disse: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes você vai negar que me conhece. Excesso de confiança. Senhor, não te nego por nada. Morro, mas não nego. Deixa eu te falar. Às vezes, é naquilo que a gente mais se sente confiante que a gente vai fracassar. Às vezes, é naquilo que você se sente o mais forte que vai cair. Excesso de confiança. Uma vez eu ouvi falar de um cartaz, irmão Edilson Soares, de um cachorro que tinha se perdido. E estava lá: procura-se um cachorro com as seguintes características. Ele tem o rabo cortado, uma perna quebrada, ele é cego de um olho, castrado, e tem uma peladeira enorme nas costas. Atende pelo nome de sortudo. Atende pelo nome de sortudo. Isso parece muita gente. Lascado, fraco, se achando demais. Se achando demais. O excesso de confiança antecede muitas tragédias na vida cristã. Excesso de confiança já fez muita gente ser reprovado em provas. Excesso de confiança já fez muita gente se expor perigosamente. Mas o excesso de confiança também pode nos levar ao próximo estágio da tentação, que é a falta de oração. Lucas 22, 40 diz: e quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai. Jesus está falando: orai, para que não entreis em tentação. Mas os discípulos fizeram o quê? Dormiram. É tipo assim, uma pessoa forte que nem eu, que eu sou capaz de morrer por Jesus, eu nem preciso de orar, irmão. Eu orar por Jesus, eu morro. Nem orar preciso. No versículo 44 diz que Jesus, quando estava em agonia, ele orava mais intensamente. Só que os discípulos dormiam. Excesso de confiança. A falta de oração revela o quanto nós confiamos em Deus. A falta de oração revela o quanto nós confiamos em nós mesmos. Deixa eu te falar, de duas, uma. Ou a oração me afasta do pecado, ou o pecado me afasta da oração. Das duas, uma. Ou a oração me afasta do pecado, ou o pecado me afasta da oração. E aqui vem o terceiro estágio da tentação, que é o zelo mal orientado. Zeloso, porém desorientado. Lucas 22, 49 ao 51 diz: e vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles, você sabe que é o Pedro, né? Feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse: deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, a curou. Esse aqui é um outro perigo da tentação. E é o perigo da religiosidade. É quando a gente substitui
intimidade com Deus por sacrifício. Substitui intimidade com Deus por sacrifício e por serviço. Quando Jesus suava sangue, e falava assim: fica acordado comigo, eles dormiam. Fica comigo, só fica aqui, não dorme não, fica acordado, suando sangue, fica acordado comigo. Eles dormiam. Só que agora o Pedro quer cometer crime para defender Jesus. O quê? Ele vai oferecer a Jesus um sacrifício que Jesus não pediu. Só que essa coisa de oferecer a Jesus um sacrifício que Jesus não pediu também produz frustração. E essa frustração vai ser um próximo passo para o pecado. Porque Deus nunca vai trocar intimidade por sacrifício. E quem vive oferecendo sacrifício ao invés de ter intimidade com Deus, vive tendo decepções espirituais. Dá para você imaginar como é que o Pedro ficou nessa noite? Jesus suando gotas de sangue e o Pedro está dormindo. Depois Pedro arranca a espada e decepa a orelha do soldado. Aí Jesus vai e diz: guarda essa espada, e cura o soldado. Curou a orelha que o Pedro decepou. E a hora que Jesus gemia, agonizava, o Pedro dormia. Depois dessa decepção aqui, sabe o que vem? O próximo estágio, que é o distanciamento natural. Lucas 22:54 diz: então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. E Pedro o seguia de longe. Ele está frustrado. Ele teve uma noite péssima. Jesus suou sangue e ele dorme. Na hora errada ele quer matar para defender Jesus. Jesus não pediu isso. A orelha que ele corta, Jesus cura. Jesus manda guardar a espada. E agora, prenderam Jesus e o Pedro, decepcionado, está seguindo de longe. Seguir de longe é um estágio da queda. É mais ou menos assim. Eu não estou feliz. Eu estou triste. Então, eu vou me afastar. Já viu esse filme em algum lugar? Eu não estou feliz, então eu estou, me afastando. Eu estou aborrecido, então eu prefiro ficar longe. Eu me feri no meio, então eu vou para a beirada. Aqui. Eu prefiro não me envolver para não sofrer. Muita gente começou a seguir Jesus de longe e caiu na tentação. Começou a seguir de longe e caiu. Pedro começa a se afastar do mestre, avançando para o próximo estágio da tentação, que é a comunhão com o mundo. O versículo 55 diz: quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, e Pedro tomou lugar entre eles. O Pedro, o quê? O Pedro, ele está sentado na roda dos soldados, daqueles que escarneciam. O Pedro da ceia lá. O Pedro que falou assim: eu morro, mas não nego. Agora, ele está sentado no meio dos escarnecedores. Bom, é tipo assim, já que não dá para ter comunhão na casa de Deus, com os irmãos, logo começa a ter comunhão fora. Naturalmente. Sabe quando vai se afastando e não tem mais comunhão com os filhos de Deus e começa a arrumar umas amizades fora, uns amigos diferentes.
Sabe, quando não perdia nada na igreja, tudo que tinha estava dentro. Mas agora é o seguinte, vem em uma agenda, não vem na outra, e começa a inventar mais um monte de outras coisas, e vai assim, fazendo uma mistura, que naturalmente vai se enfraquecendo espiritualmente. Agora, sabe onde o Pedro está? O Pedro está num ambiente onde é muito difícil ser um cristão. Ele foi para lá. Ele está numa rodinha onde todos escarnecem. Ele está numa rodinha onde crente é debochado. Ele está sentado junto. Ele está num lugar onde é muito difícil de ser um cristão. Onde é um absurdo dizer que é um cristão. Ele está numa rodinha onde, se ele falar assim, ó, eu não bebo não, eles vão rir da cara dele. Ele está numa rodinha que, quando começar a falar besteira, se ele não falar, vão rir da cara dele. Ele está numa rodinha onde todo mundo prostitui, todo mundo adultera, todo mundo mente, todo mundo desvia. E é o seguinte, se ele falar que não faz isso, vão rir da cara dele. Ele está agora numa rodinha onde o pecado é a regra. Ah, irmão. Aí, nesse ambiente, exatamente neste ambiente, alguém vai olhar nos olhos de Pedro e vai dizer assim: você estava com ele, você estava com Jesus, e agora chegou o outro estágio da tentação. Sabe qual é? A queda. O que eu vou ler agora dói no coração da gente, porque eu leio a partir do 56 e diz: uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, eu não o conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: você também é um deles. Mas Pedro disse: homem, eu não sou um deles. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo: com certeza, este também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: homem, não sei do que você está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Aqui é a parte mais trágica: a queda do homem que estava na ceia horas antes, a queda do homem que jurava a fidelidade. Este é o estágio da dor, da amargura profunda da alma, do choro mais doloroso. Aqui é como diz a música, que um joelho ralado dói bem menos do que um coração partido. É isso aqui, ó. Agora, se tornou insuportável, porque ele realmente amava Jesus, mas ele não tinha tomado os devidos cuidados. Agora a sua alma vai gritar de dor, e a vergonha rasga o seu coração. Mas foi exatamente nesse momento em que tudo se quebrou, quando só sobrou tristeza e acusações de todos os lados. Entra em cena então aqui a provisão do céu para socorrer pecadores arrependidos. Ele tinha passado os piores 3 dias da sua vida, porque ele negou Jesus, Jesus morreu, e ele está afastado de Jesus em pecado. Negou Jesus, Jesus morreu, e ele está afastado de Jesus em pecado. Isso aqui é o inferno na terra. Mas aí existe a possibilidade do 7º estágio, que é a restauração. Por quê? Jesus ressuscitou. Diga ao seu vizinho: Jesus ressuscitou. Marcos 16 diz que algumas mulheres foram domingo de manhã visitar o túmulo de Jesus, e quando chegaram lá, o túmulo estava aberto e tinha um anjo assentado do lado.
E o anjo falou assim: olha, Jesus sabia que vocês iriam vir aqui, e ele mandou eu ficar aqui assentado, para que quando vocês chegassem, eu desse um recado para vocês. E o recado é esse: ele ressuscitou, e agora, corram, digam para os discípulos que ele ressuscitou. E o anjo falou assim, ó, e ele mandou que vocês dessem um recado para o Pedro. Fala para os discípulos e fala para o Pedro que ele está indo para Galileia e vai se encontrar com vocês lá. Ele ressuscitou e já marcou uma agenda com o Pedro. Jesus ressuscitou e marcou um encontro com você que caiu na tentação. Jesus ressuscitou e marcou um encontro com você que caiu na tentação. Fique de pé, por favor. Ele marcou um encontro com você que não tem conseguido dormir desde aquele dia. Lembra? Lembra? Desde aquele dia. O Pedro não dormiu mais. Talvez você também não. Você que tem sido acusado pelos demônios, pelas pessoas e pela própria consciência. Ele ressuscitou e marcou um encontro com você. Ele marcou um encontro com cada coração arrependido neste lugar. E ele quer restaurar pessoas que caíram em tentação. Ele quer curar pessoas que estão sendo torturadas na alma. E nesta noite eu quero orar com pessoas arrependidas. Ele ressuscitou, ele está aqui, e ele marcou um encontro com você que caiu e que quer se levantar. Você que se afastou, mas quer voltar. Eu preciso muito rapidamente dar uma oportunidade a você que diz: eu quero o perdão de Deus, eu preciso do perdão de Deus, eu quero me levantar, eu quero voltar, eu quero a cura do Senhor, eu quero dormir em paz, eu quero acordar em paz, eu quero sonhar em paz, eu quero esperar a volta de Jesus em paz, eu quero ter certeza da minha salvação, eu quero ter comunhão, eu quero parar de ficar fazendo sacrifício, eu quero ter intimidade com Deus. Sai de onde você está, dê os passos mais decisivos da sua vida. Eu estou convidando a vida aqui a este altar. Você que diz: eu quero me levantar, eu quero o perdão de Deus. Eu quero o perdão de Deus. Eu caí, mas eu quero me levantar, eu quero nascer de novo, eu quero nascer de novo, eu quero ser reconciliado, eu quero ser restaurado, eu quero colocar a minha vida no altar do Senhor, eu quero entregar o meu coração a Jesus completamente. Eu não vou ficar longe de Deus nem um dia mais, eu não vou ficar longe de Deus nem um dia mais. Eu entrego o meu coração ao Senhor totalmente, eu me arrependo, eu quero voltar. Jesus ressuscitou e marcou um encontro comigo, Jesus ressuscitou e marcou um encontro comigo, e eu aceito o perdão e a restauração de Jesus na minha vida. Enquanto nós estivermos orando aqui, você pode correr aqui à frente, que a nossa celebração está terminando já. Pai, derrama do teu Espírito nessa casa de oração. Derrama do teu Espírito. Abraça filhos que voltam. Cura corações partidos, cura corações feridos. Pessoas que tropeçaram, pessoas que caíram, pessoas que não conseguem dormir em paz, pessoas que sentem saudade da tua presença, pessoas que precisam de intimidade com o Senhor. Recebam o teu perdão. Recebam o teu perdão, recebam a tua graça, a reconciliação. Sejam reaproximadas, sejam reabraçadas, sejam colocadas de volta no colo, na intimidade, na presença do Senhor. Na presença do Senhor, na presença do Senhor, na presença do Senhor, na presença do Senhor.
Eu quero orar com todos vocês. Deus nos conduziu numa viagem pela palavra nessa noite e nós aprendemos algumas coisas sobre como é que a coisa acontece, como é que a gente cai. Que essa palavra nunca seja roubada do teu coração. Você será um crente muito mais forte a partir de hoje. A sua vida espiritual vai ter um outro peso, outras raízes a partir de hoje, porque esta palavra vai dirigir seu coração. Faça a sua oração diante da palavra. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra. Que a tua palavra, Pai, dirija o nosso coração, as nossas decisões, as nossas escolhas. Nós aprendemos, Pai, nós aprendemos qual é o processo, a gente aprende qual é o caminho da queda, a gente aprende, e em nome de Jesus nós vamos nos reposicionar, nós vamos agir diferente, Pai. Em nome de Jesus, uma igreja que fortalece o Espírito, que está com a vida no altar, homens cheios do Espírito Santo, jovens, mulheres cheios do Espírito Santo, Pai. Oh Deus, nós vamos enfraquecer a carne e nós vamos fortalecer o Espírito, e assim nós vamos ter crentes poderosos aqui, poderosos, que o diabo não vai ter beira com a gente, não. As tentações do diabo não vão fazer sentido para nós, porque o nosso prazer está na mesa do Senhor. Eu abençoo os teus filhos para uma vida espiritual poderosa, e nós não vamos cair em tentações, porque estaremos cheios do Espírito Santo. Vamos causar um impacto na sociedade, como uma igreja poderosa, cheia do Espírito Santo. Assim será a vida de cada pessoa que está neste santuário. Seja sobre ti uma unção poderosa. Deus te fortaleça, Deus te santifique. A sua agenda é consagrada ao Senhor. O fogo do altar não se apagará, e na luz da presença de Deus, os demônios não vão se aproximar de ti, os demônios não vão se aproximar da tua casa, porque a glória do Senhor resplandece no teu lar. Assim abençoo a tua vida, a tua semana, a tua família, em nome e para a glória de Jesus. Aplauda Jesus, que Ele é maravilhoso. Tenha uma semana incrível, maravilhosa em Deus. Os nossos irmãos da comunidade terapêutica estão saindo primeiro, permitam que eles façam isso, e Deus abençoe a todos.